Olá, irmãos. Esse vídeo é a segunda parte do estudo com o tema Como ser um obreiro aprovado. Nessa segunda parte, vamos entender como deve ser a relação do obreiro aprovado com a palavra de Deus, ok? O obreiro aprovado, ele deve conhecer a palavra de Deus. Mas antes de mais nada, vamos ler o versículo que dá a base para o nosso estudo. No 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo escreveu: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A relação de um obreiro aprovado com a Bíblia não é um relacionamento como temos com um livro qualquer de estudo, mas sim um relacionamento de amor, de adoração, de reverência, de necessidade. Pois a palavra de Deus é um alimento que, se não for consumido todos os dias, nós morreremos espiritualmente. Nossos frutos do Espírito findarão. A vontade de nossa carne, que é ruim e perversa, prevalecerá. E não agradaremos a Deus com nossa vida, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas escolhas e muito mais coisa que fazemos durante todo o dia. Mas vamos entender o que são os frutos do Espírito e o que são as obras da carne. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 22, escreveu: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o que vai prevalecer na nossa vida? Os frutos do Espírito ou as obras da carne? Vai depender do que você está alimentando. O obreiro aprovado alimenta o seu espírito, certo? O Espírito Santo que habita dentro do obreiro aprovado, o cristão, o salvo. E com que é que você alimenta o seu espírito? Com a palavra de Deus. Se você alimentar o seu espírito, ele vai se tornar forte. E se você não alimentar a sua carne se torna fraca. Você vai ser cheio dos frutos do Espírito e completamente vazio das obras da carne. Ok? Então, um dos princípios fundamentais do obreiro aprovado é alimentar o Espírito todos os dias com a leitura e meditação da palavra de Deus. Ok? Vamos ver mais alguns versículos, né? Em João, capítulo 14, versículo 15, o que Cristo disse? Nosso Senhor Salvador, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Nesse versículo, Jesus Cristo é enfático em dizer que, se não guardarmos os seus mandamentos, nós não o amamos. Então, se não conhecemos a palavra de Deus, o próprio Deus encarnado afirmou que não o amamos. Pois então, como guardaremos os seus mandamentos se não conhecemos? É impossível. Se você não lê, não medita, não estuda, não entende a palavra de Deus, não tem como você guardar os mandamentos. O que é guardar os mandamentos? É vivê-los, aplicá-los, dar o exemplo às outras pessoas que você é uma pessoa de Deus. Vamos para o próximo versículo. Ainda no Evangelho escrito por João, no capítulo 8, do versículo 31 e 32, João escreveu: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqui o que Jesus Cristo está afirmando? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, quais são os verdadeiros discípulos de Cristo? Quais são os verdadeiros obreiros aprovados?
são os que permanecem na palavra de Deus. Tá ok? E como que você permanece na palavra de Deus? Conhecendo a palavra de Deus e aplicando a palavra de Deus na sua vida. E ele completa aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Do que a verdade vai te libertar? Vai te libertar da escravidão do pecado, dos falsos mestres, das heresias e muitas outras coisas que, se eu for enumerar aqui, o vídeo vai ficar muito grande. Ok? Então, vamos para o próximo versículo. Ainda na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo escreveu: toda a escritura é divinamente inspirada. Isso é importante. Divinamente inspirada. Não é um livro qualquer. O autor desse livro é o Espírito Santo. Tá ok? É o Espírito Santo. Não é um homem. Não é um pecador falho. Não. É o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, toda a escritura é divinamente inspirada. Toda, completa, sem exceção. E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então você quer ser um obreiro aprovado, perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra? Você tem que utilizar toda a Escritura, conhecer toda a Escritura, aplicar toda a Escritura. Tá ok? Outro versículo. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 23 e 24, João escreveu: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que interessante isso aqui. Se alguém me ama, se você quer ser um obreiro aprovado, você tem que amar a Cristo. Segundo, guardará a minha palavra. Então, o amor a Cristo automaticamente te induz, te compila a quê? A guardar a palavra de Cristo. E meu Pai o amará. Então, Deus te amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então você é o templo do Espírito Santo. Agora Jesus continua: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Olha que interessante. O obreiro aprovado tem que conhecer a palavra, tem que guardar a palavra, tem que amar fazer isso. Ele continua: ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, mais uma vez, Jesus Cristo afirma que quem o ama guarda a sua palavra, e o Pai o amará também. Sendo mais enfático ainda, Jesus afirma que não o ama quem não guarda a sua palavra. Mais uma vez eu pergunto: como guardaremos a palavra de Jesus Cristo sem conhecê-la? Como seremos um obreiro aprovado sem conhecer a palavra de Deus? Um outro texto aqui, em Provérbios, capítulo 10, versículo 13. Está escrito: nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Quem que é o sábio aqui? É o que conhece a palavra de Deus. É o que aplica, que vive a palavra de Deus. Mas é quem que aqui mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Então você quer ser disciplinado por Deus? O cristão que vive em pecado é disciplinado. A vara de Deus vai bater nas suas costas. Então, quer ser o sábio? Conheça a palavra, o obreiro aprovado. Quer ser o falto de entendimento? Ser disciplinado por Deus? Não conheça a palavra. Ok? Vamos para o primeiro ponto aqui. O que não é um obreiro aprovado? Eu sei que eu já falei bastante a respeito disso, mas é bom enfatizar. Então vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 23 ao 33.
Mateus escreveu: no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus. Era uma seita religiosa, né, esses saduceus. Na época que Jesus veio em carne aqui, os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, né? E eles ficavam experimentando Jesus. Então, os saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, presta atenção agora, errais, não conhecendo as Escrituras. Então, qual era o erro dessa seita dos saduceus? Não conheciam as Escrituras. Então, errais em não conhecendo as Escrituras. Não cometa esse erro. Se você quer ser um obreiro aprovado, você não pode cometer esse erro em hipótese alguma. Ele ainda completa: não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você quer conhecer o poder de Deus, o poder do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, do Deus da Bíblia, do nosso Deus, do nosso Pai, você só vai conhecendo as Escrituras. Então, continuando, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Por quê? A doutrina da Bíblia. Então aqui, Jesus ainda, além de afirmar que eles erraram por não conhecer as Escrituras, ele ainda aqui na frente desse versículo escreve assim: não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó? Ou seja, não havia leitura da Bíblia, não havia estudo. Os saduceus não faziam isso, então eles erravam. Tanto é que era uma seita. Como que era uma religião? Os saduceus eram um tipo de religião. Israel não acreditava em ressurreição, sendo que a Bíblia mostra claramente que Jesus seria ressurreto. Vários profetas afirmaram isso. Segundo ponto, um obreiro aprovado conhece e bem a palavra de Deus. Ok? Ele conhece e muito bem a palavra de Deus. Vamos para o próximo versículo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então aqui Paulo afirma que Timóteo, desde sua meninice, desde pequeno, já conhecia as Sagradas Escrituras. Ou seja, desde muito cedo já estudava as Escrituras, não sendo à toa que tão jovem já era pastor de uma igreja. Não apenas porque era discípulo de Paulo, mas sim por ser o obreiro aprovado e que conhecia as Sagradas Escrituras. Aí eu te faço uma pergunta: quer ter um filho ou uma filha que servem a Deus com devoção? Ensine para ele as Escrituras desde muito cedo. Simples. Outro versículo. Em Atos, capítulo 22, no versículo 3. Quanto a mim, assim é Paulo falando dele mesmo, quanto a mim sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus como todos vós hoje sois. Então Paulo, desde muito cedo, desde muito jovem, já conhecia muito bem a palavra de Deus. Não é à toa que Paulo foi o que foi. Terceiro ponto. Como se relacionar com a palavra de Deus? Então o obreiro aprovado ele tem que ter uma relação com a palavra.
Porque a palavra é viva, ela não é um livro morto, ela é viva. Então você tem que ter relação com o ser vivo. Só que ela não é um qualquer ser, ela é divina. Então em Atos capítulo 17, versículos 10 e 11, aqui fala dos bereanos na Bereia. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Então aqui fala que os bereanos eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque eram mais religiosos? Não. Porque eram frequentadores mais assíduos nos cultos e eventos da igreja, da sinagoga? Não. Porque se vestiam mais adequadamente do que os outros? Não. Porque tinham tradições mais fortes que a dos outros? Não. Porque a sua liturgia era melhor do que a dos outros? Não. Então por que eram mais nobres? Resposta: porque examinavam cada dia as escrituras se estas coisas eram assim, e estudavam as escrituras. Quer ser um obreiro mais nobre que os outros? Não a título de soberba, não a título de arrogância, não a título de prepotência, mas a título de servir melhor a Deus? Estudem as escrituras. Ok? Vamos para o próximo texto. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, como você vai ser conhecido? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Mais uma vez, guardar os seus mandamentos. Como podemos guardar os mandamentos? Quando conhecemos e entendemos os seus mandamentos. Continuando aqui no texto bíblico. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Para guardar os seus mandamentos, temos que conhecê-los. Continuando no texto aqui. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo? Crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que se testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam o céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Olha que interessante aqui. São três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Não existe o Pai e o Espírito Santo sem a Palavra. Por isso que o obreiro aprovado tem que conhecer a Palavra, tem que estudar, tem que meditar diariamente, incessantemente. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, seja um obreiro aprovado. Como? Conhecendo a Palavra de Deus, mas não apenas conhecendo por conhecer, mas amando a Palavra de Deus, se alimentando dela todos os dias. Não apenas se alimentando, mas vivendo, praticando, pregando e o principal, fazendo discípulos. Tá ok? Obrigado se você veio até aqui. Peço que você curta e compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal. Tá ok? Até o próximo estudo. Amém.